Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso. Pai, é nesse momento, Deus, que o Senhor toma o meu lugar aqui, Pai. E eu peço a Ti, fala conosco, em nome de Jesus, que não venha eu falar, Senhor, mas que o Senhor fale conosco. Toma o meu lugar aqui, Pai. Manifesta do Teu poder e a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer acima do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. E nós pedimos aqui, Pai, abre a nossa mente para absorver a Tua palavra. No nome de Jesus, tira todo e qualquer impedimento, Pai. Nos dá a graça, Senhor, que não venha faltar e que não venha sobrar, mas que seja na medida que o Senhor preparou para hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em João 3,16. Vamos aqui na tela. João 3,16. Irmãos, Deus, quando Ele quer falar de outro assunto, Ele fala e pronto, acabou. É verdade, sabia? Deus quer falar de outro assunto, Ele fala e pronto, acabou. Ele muda de assunto. A gente está conversando, a gente muda de assunto, não muda? Mas a gente fala, vou mudar de assunto. Não, Deus muda de assunto e pronto. Eu falei assim, Jesus, o Senhor vai dar direção para nós, né? Ontem aqui na oração, amanhã e tal. E aí eu falei assim, bom, eu acho que mais ou menos, né? Você vai meditando um dia, o segundo dia, aí Deus vai dando direção. E aí a gente imagina assim, eu acho que Deus vai falar alguma coisa relacionada desse assunto aqui, né? Irmãos, eu estava tomando café. Aí Jesus falou assim, ó, odiaram a mim, vão odiar a vós também. Eu falei, Jesus, o Senhor mudou o assunto, Senhor? Irmãos, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito de Deus. Olha só, vamos lá, vamos entender aqui o contexto, o assunto aqui. Projeto de Deus, amar o mundo. O projeto de Deus é amar o mundo. E eu e você estamos nesse projeto, que nós estávamos no mundo. A gente não está mais no mundo, mas a gente não saiu do projeto. Deus nos realocou em outro lugar. Olha só, o que eu preciso entender? Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Irmãos, nós precisamos entender as coisas como vão acontecer. Às vezes a gente fica... Só para entender o projeto de Deus, rapidinho, a gente vai entrar já no outro assunto aqui. Mas o que eu preciso entender é que é o projeto que Deus tem para salvar o mundo. Então, às vezes aquela pessoa que não conhece a Deus, não conhece, e nos irrita extremamente, nos tira do sério. Às vezes a gente faz algum combinado e acontece alguma coisa, Deus veio salvar ele também. Aí eu preciso entender esse procedimento da manifestação de Deus. Olha só, então, qual que é o projeto de Deus? Salvar o mundo. A gente estava no mundo, estava? Recebemos Jesus, nos deu direito de filho, nos comprou, nos libertou do mundo. Nós precisamos entender aonde Ele nos colocou agora. E fazemos parte do projeto. Só que tem algumas coisas que a gente precisa entender para que a gente possa viver plenamente o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. E não se cansar. Não se cansar, que eu falo ficar estressado, né? O dia a dia vai gerar um cansaço normal. Mas aquele estresse, aquela coisa fora do comum, que muitas vezes acontece, né? A gente
entra numa situação e aí nós não entendemos. Então, primeira coisa, entende o projeto de Deus. Ele estava lá no mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou a igreja A, a igreja B ou a igreja C. Ele amou o mundo. Amou o mundo. E eu preciso entender que o projeto dele não parou. Muitas vezes nós falamos assim, olha, Deus deu o Filho para me salvar. Para te salvar, você acha que ele vai te deixar na mão? Não vai. Mas você acha que ele vai deixar o outro lá fora na mão? Não, não vai. Mas tem umas coisas acontecendo. No João, vamos entrar agora no assunto. 16:33, vamos lá. Ó, no João 16, versículo 33. A maioria dos livros está em João. Ó, no 33 diz assim: vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo, irmão. Qual é o nosso entendimento? Para de achar que a gente vai encontrar molezinha lá fora. Porque quando a gente encontra, a gente acha que é sorte. Acha que, hoje, irmão, é Deus agindo. Ó, vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações. Sofrereis. Não é a vida toda tribulado, né? Sofrerei tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Então, ó, vai fazer as coisas, mas vai sabendo que tem tribulação. Mas eu vou chegar e já vou crer que lá vai ter um problema, que lá vai ter uma luta. Não, a gente não vai sair já achando que a luta tá esperando a gente ali na esquina. Na verdade tá, né, irmão? Na verdade tá, né? É que Deus é misericordioso. Vamos ser bem claro, né? Porque se a gente achar que não tem desafio, aí a gente fica dormindo no silêncio do diabo, né? Dormindo na paz do diabo. Então, o que eu preciso entender? Ó, vos prevenir sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrerei tribulação. Irmão, nós vamos sofrer tribulação. É para morrer? Não. Mas vai sofrer tribulação. Vai ter desafio. Vai ter luta. Não é verdade, Pedro Daniel? Você não estava enfrentando umas lutas lá na escola? Tava? Passou? Graças a Deus, né? Tava. Tá pensando que ele não passa a luta? Tava. Uns caras lá. E uns caminhos, as coisas acontecendo. Jesus, meu Deus. Fortalece ele lá, Senhor. Que eu não tô lá na escola agora, não. Só tá ele lá, Senhor. Mas o Senhor tá lá. Irmão, vai ter tribulação. Vai ter. Eu preciso entender que é mundo. No mundo. Neste mundo. Mas, peraí. Tô entendendo. Mas Deus amou o mundo? É, Deus amou o mundo. Mas tá falando pra mim e pra você que não é mais do mundo. Que vai ter tribulação. Vai ter luta. Vai ter desafio. Coisas. Aí eu preciso entender. Mas eu tô tão magoado. Tô tão chateado. Aconteceu isso. Não fica, não. Não se embaraça com os negócios dessa vida, não. Talvez o nosso coração ainda não esteja preparado. Mas e se Deus dá um desafio pra gente pôr a mão no causador do nosso desafio? Vai lá e abençoa. Ninguém tá falando pra morar junto, tá? Vai lá e abençoa. Vai lá e leva uma palavra. E é quem está causando o desafio. Ele está falando, eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim... Aonde que eu vou ter paz? Em Jesus. Neste mundo sofrerei tribulações, mas tende fé e coragem. Tem que ter coragem também, senão não vai. Fé e coragem.
Eu venci o mundo. Agora vamos lá. João, capítulo 15, versículo 18. Olha só. A gente vai até o 25, tá, Pedro Henrique? Ó, presta atenção. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Ó só, Jesus tá sendo bem claro e falando, ó, se o mundo tá te odiando, sabei que antes de vós odiou a mim. Ou você acha que quando o mundo vai fazer negócio com nós, em algumas ocasiões eles querem? Claro que não. A gente não vai mentir no negócio. O mundo vai odiar. A gente não vai fazer tal coisa. O mundo vai nos odiar. Entre outras coisas, né? Outros assuntos também. Vai lá, 19. Ó. Se fosses do mundo, ele vos amaria. Ele vos amaria como se pertenceis a ele. Ó, se vocês fossem do mundo, o mundo ia te amar. Brigou, aconteceu isso. Não, resolve tudo ali, na esquina e tal. Não, mas nós não é do mundo. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. Presta bem atenção. O que eu preciso entender do projeto de Deus, o que Ele está falando para nós? Ele nos libertou do mundo. Aí a gente passa algumas coisas e fica lá bebendo água com açúcar, zangado, porque o mundo está nos odiando. E o mundo, irmão, você sabe que vai ser representado pelo vizinho A, o vizinho B, o vizinho D. Não, é desafio. Vai lá, continue, por favor. Ó. Recordai-vos da palavra que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Vai lá, direto, vamos direto. Contudo, o mundo vos tratará mal, ó só, por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas, agora, eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Quer dizer que ouviu a palavra. E para ser salvo precisa receber Jesus. E nós aceitamos. Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia o meu Pai. 24. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo. E mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Irmão, não tem razão. Às vezes, olha só, volta lá no 19. Às vezes a gente fica procurando, mas fulano tá lá me odiando e por isso é sem causa. A maioria das vezes, muitas vezes é sem causa, né? A não ser que a gente vai lá e dá algum motivo, né? Porque tem essa história, tem esse lado da história também, né? Às vezes a gente vai e dá algum motivo, aí já aumenta a conta. Mas o que nós precisamos entender? Ó, se fosses do mundo, ele vos amaria, como pertencesse a eles. Entretanto, não sois vós, não sois propriedade do mundo. Presta bem atenção, nós não somos mais propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Segura aí. Ó, eu não sou propriedade do mundo. Sabe o que está falando para nós? Não tem mais nada no mundo que nos interesse. Não existe nada. Aí sabe o que acontece? Muitas vezes existem situações
que eu e você estamos simpatizando com o mundo. Ele falou assim, ó, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Não sois propriedade do mundo. Aí a gente começa a simpatizar com o mundo e começa a achar que algumas coisas dá para levar. Não dá, irmão. Eu não sou propriedade do mundo. Agora, o que eu quero trazer para nós em relação a isso? O mundo nos odeia. Às vezes a gente não entende algumas coisas, mas é sem causa. E eu preciso entender isso. Agora, quando está falando esse ódio, não é o ódio de uma pessoa. É o ódio de uma pessoa, mas é uma coisa coletiva. Então a gente precisa estar preparado para isso. As coisas estão acontecendo. E às vezes a gente pensa que dá para ter amizade. Não dá para ter, porque o mundo nos odeia. Assim como ele odiou o Senhor, nos odeia também. Por essa razão o mundo vos odeia. Vai lá, 20. Ó. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Irmãos, sabe o que eu quero trazer nesse versículo aqui? Muitas vezes a gente não está vivendo, nós, neste local, nesse endereço, não estamos vivendo nenhuma perseguição. Mas uma hora pode ser que chegue. Uma hora pode ser que chegue e eu preciso entender que a palavra se cumprindo. Eu preciso entender que eu vou orar, vou clamar e entender que as coisas estão se cumprindo. Agora, o que eu preciso entender? Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Eu fiquei imaginando. Olha só. Todo mundo tem um celular. Se eles quiserem encontrar um de nós pelo celular, encontra. Na mesma hora. Na mesma hora. Aí o que eu preciso entender? Você acha que muitas coisas nós precisamos ficar brincando? Vamos aproveitar enquanto nós temos tempo, porque o mundo nos odeia. Enquanto nós semeamos a palavra e usamos essa ferramenta aqui, ó, porque eu fiquei imaginando assim, né? A gente fica vendo algumas coisas acontecer em rede social por aí. Irmãos, tem gente que eles vai lá e derruba a conta, outros não derruba e assim vai. Você acha que se eles quisessem derrubar a nossa conta de alguma rede social, não derrubaria na mesma hora? O que eu preciso entender? Que o mundo nos odeia, mas eu preciso cumprir aquilo que Deus nos chamou e entrar no projeto. Qual que é o projeto dele? Deus amou o mundo de tal maneira, as coisas vão acontecer através da nossa vida. Põe lá no 25 que eu vou mudar de livro, Pedro, por favor. Ó, mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Tem coisa que não tem razão. Tem coisa que você fala assim, meu, como é que aconteceu isso? Não tem razão. O mundo vai perseguir, vai odiar e vai lutar contra a nossa vida. Aonde que está o mundo? Como fala a palavra de Deus? O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então eu preciso entender que as coisas vão acontecer. Aí eu chego em uma situação e outra situação, ai, fiquei tão magoado, aconteceu isso, irmão. Vai acontecer. Agora, o que a gente vai fazer? Como a gente tem uma vida social, nós vamos orando a Deus para que se minimize as coisas, mas nós sabemos que vai ter desafio, vai ter perseguição. Agora nós não estamos vivendo isso, mas já tem gente aqui no nosso país que vive assim. Em outros países, oxe, os irmãos lá na China, eles têm que orar escondido. Se pegar com a Bíblia, é preso. Não pode nem falar. Não pode nem falar. E a gente nem pega uma mensagem que ouviu aqui no domingo, na quarta, na sexta e põe lá no nosso status. Aí nem faz isso. Os irmãos lá, sabe o que eles fazem? Eles decoram um capítulo e vai passando de um para outro, rasga um pedaço, copia em outro lugar, os que vai preso. Irmãos, vão nos perseguir. Eu não sei porquê, qual o motivo dessa mensagem de hoje, mas o que eu quero trazer para nós
é que a gente precisa nos preparar. Não sei quando é que isso vai acontecer. Eu estava todo animado que eu ia falar outra coisa. Mas de manhã Jesus fala, eu nem sumi, eu nem procurei outro tema. Vão nos perseguir. Então, não chegou ainda aqui, está chegando de maneira, né? Quando houve aí o momento de todo mundo ficar reservado dentro de casa, os primeiros lugares que eles foram, vocês foram na onde, né? Na casa do Senhor, né? Se tivesse um barulhinho, já era multa nervosa. Então, o que nós precisamos entender? Se prepara. Às vezes a gente tem aliança, tem combinado, cuidado, vai nos perseguir e sem razão. Eu nem sei qual o motivo, o que Deus vai nos alertar lá na frente, mas o que nós precisamos entender é, vão nos perseguir. No mundo tem aflição. Muda aí, por favor, Mateus 10:16. Olha só. Ó, no 16. Ó. Observai. Eu vos envio. Eu vou pegar rapidinho esse aqui. A gente entra no 18, tá? Observai. Eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, astuto como as serpentes. E inofensivos como a pomba. Olha, Jesus está falando que vai nos mandar no meio do lobo, como ovelha, e ele fala que não é para nós brigar, não. Ó, sede astuto, né, esperto, como a serpente, e inofensivo como as pombas. Vai. 17. E acautelai-vos dos homens. Ó, fique esperto. Toma cautela aí. Pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Você acha que isso pode acontecer? Sim ou não? Acompanha aqui, meu irmão. Pode acontecer? Você acha que nós podemos ser açoitados? Sim ou não? Sim. Das duas formas. Fisicamente, mas os açoites acontecem e os tribunais acontecem em outras ocasiões. Já chegou naquela situação que eu estava entregarão aos tribunais. Tem coisa que é um negócio da vida e aí o mundo quer fazer de um jeito e a gente quer fazer do jeito certo. Aí o que acontece? Açoite. O que é o açoite aí? Perdeu o negócio. Ah, vai. Ó, põe aí. Que nem aquele filme do rapaz lá, né? Que o cara tá procurando lá alguém para tomar conta do setor. Acho que vocês já viram isso aí. É um trecho de um filme. Eles fizeram... Todo mundo espalhou isso aí. É até um rapaz que... meio parecido com o Pedro. Ele fala lá, ó... Você não... Eu preciso de alguém para ficar à noite aqui tomando conta. Mas vai chegar 15, 16 caixas. Você fala que chegou só 15, tá bom? Amanhã você me dá a resposta. Aí o cara volta no outro dia, fala assim, ó, não dá não. Aí ele fica com a vaga, porque o cara queria uma pessoa honesta. Era um teste, né? Aquilo era um teste. Irmão, às vezes acontece. Ah, mas não dá pra falar isso. Teve um dia que uma coisa simples. Fala que você não recebeu ainda, porque o fulano vai me pagar. E a pessoa queria lá se desvencilhar da situação. Não, mas fala que você não recebeu ainda, porque aí ele vai depositar e tal. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, resolve lá com ele lá. Não dá pra me fazer isso, porque depois fica chato pra mim, entendeu? Então são todos os dias entregues. Vai lá, versículo 18. Ó, serei levados à presença de governadores e reis, por minha causa, para testemunhares a eles e ao gentil. Olha só o quanto de coisa que está acontecendo. Sereis levados. Às vezes, irmãos, a gente vê e você fala assim, ó, tem, ó, a classe de alguns parlamentares, ó, tem bastante políticos cristãos. Ó, em tal lugar, irmão, quando o negócio apertar, vai pôr tudo numa sacola só. E quem ficar, vai passar desafio. Vai lá, continua. Ó, todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis com
Não vos preocupei em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. O que eu tenho que prestar atenção? Não guarda nada no seu coração, não. Eu tô te enviando aí no meio de lobo, e a natureza do lobo é querer te pegar, que você é ovelha. Mas você seja esperto, e não se preocupa que você vai falar. Irmãos, tem situação que nós estamos defendendo nós vamos lutar para defender a nossa fé, e Deus vai nos dar a palavra a que se falar naquele momento. Por isso que não é bom nem preocupar. Agora, o que eu preciso entender é que todo dia nós precisamos se preparar para isso. A gente vive aqui, aí, fulano, amigo, tal, não sei o que. Vai chegar uma hora que vai acontecer isso. Para alguns já chegaram faz tempo, mas chega para nós também. A gente está nesse mundo, tem aflição. Ele falou que, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguir a mim, você acha que não vou perseguir vocês? Vai lá, Pedro, por favor. Isso porque... Peraí, só um minuto. É 23, né? Isso porque não sois vós que estarei falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Então, o que eu quero trazer na raciocínio de hoje? Tem hora que eu me preocupo com o que eu vou falar em relação à fé. Não está acontecendo lá um tropezinho lá por causa de uma parede que tiraram lá? Aí chega a hora que tem que defender a fé. Mas tá ligando? Não, eu não tô ligando para a parede. Eu não tô ligando para isso, para nada. Deixa, quer pôr lá. Quer pôr do outro lado, coloca. Quer pôr desse lado aqui, põe. Não tá ligando. Agora, o que nós precisamos entender? O que nós precisamos entender? Deus vai nos dar as palavras certas para falar nessas ocasiões. Às vezes você fala assim, mas Deus vai dar, o Espírito Santo entra na nossa vida. Agora, eu preciso me preparar. Irmão, se prepara. Eu não sei por que Deus está falando isso conosco. Eu, pela fé, a gente crê na palavra. Mas olhando assim, você fala, será que vai acontecer? Será que vai sair um decreto aí? Alguma coisa? Né? Creio que não, mas... né? Ele se levanta aí um monte de gente aí, né? Mas o que a gente precisa entender? As coisas estão acontecendo. Cada dia está acontecendo. Vai lá, 21. O irmão entregará à morte seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais, e lhes causarão a morte. Olha só o que ele está falando. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Você não vê aqueles caras lá que fala, continua louvando a Deus? Você não vai negar Jesus, não? Irmãos, Deus, ele sabe qual o motivo dessa palavra de hoje. Mas eu creio tremendamente que nós precisamos entender, nós vamos nos preparar para diante de cada situação. Às vezes a gente está vendo que o mundo, ele está dando um giro, as coisas estão acontecendo de uma maneira diferente. Às vezes pode chegar um dia que isso aqui, em vez de ser ferramenta, não vai servir para mais nada. Porque se a gente falar, é perigoso pegar e usar contra nós. Já pensou se voltar a época de pregar? Voltar a época não, né? Porque tem alguns lugares aí que tem. De ficar tipo em caverna, não tem caverna aqui, mas pregar em lugar escondido, reunir um ou outro. Já pensou? E a gente estando aqui, o que nós precisamos entender? A palavra não volta vazia. Deus trazendo para a nossa própria vida, no dia a dia, Ele vai nos capacitar. Agora, e por causa do meu nome sereis odiado de todos, contudo aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Nós precisamos permanecer, crendo na graça e na misericórdia de Deus. Versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem no lugar... Ó o que Deus está falando. Essa é outra palavra, versículo chave aqui. A primeira é não ter ódio, não guardar o ódio, que vocês vão odiar. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha
o Filho do Homem. Irmão, tá mandando a gente ir para outro lugar, tá sendo perseguido num lugar, vai para outro em nome de Jesus. Largue isso para lá. Entrou no lugar, fazer um comparativo com a nossa vida real. Entrou no lugar, começou a perseguir, é isso. Vai para outro em nome de Jesus. Mas o que eu preciso entender? Que Deus vai nos guardar e nós precisamos permanecer. Versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas... não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quer dizer o quê? Que diante dos desafios, nós vamos pregar a palavra de Deus e cumprir aquilo que Ele nos chamou. Aí como que acontece isso? 1 João, vai lá. 1 João, aqui, acompanha aqui. 1 João 5,4, ó. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É este o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Vai lá, o 5. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, o que vai nos fazer vencer no mundo, com toda perseguição, com todo ódio, é a nossa fé, crendo em Jesus diante de cada situação. Nós trazemos algumas coisas de perseguição, de coisas assim para a nossa vida pessoal. Mas o que eu quero trazer é que as coisas estão acontecendo. E nós precisamos entender que a palavra vai se cumprir. Eu não sei se nós vamos estar aqui, ou se nós vamos ser arrebatados antes. Mas as coisas vão se cumprir. Como que eu faço isso? Põe o próximo aí. Como que eu faço isso? Olhando para Jesus. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Versículo 3. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatiguei, tampouco não desanimei. O que é isso? É que muitas vezes nós vamos sofrer uma afronta do mundo, e mesmo assim nós vamos continuar levando a palavra, levando o amor de Deus e entendendo que Deus amou o mundo. Às vezes a gente fala assim, Jesus, mas como é que é isso que se manifesta nessa pessoa, nessa situação? Nós não vamos levar uma palavra, mas nós vamos orar. Por quê? Porque olhando profundamente, o 2, volta aí. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa daquilo que nós vamos receber na glória, nós vamos suportar os desafios que nós passamos hoje, e muitas vezes por causa da nossa fé. O que eu quero trazer para nós, irmãos? Não se impressione com o mundo te odiando. Às vezes precisa cumprir aquilo que Deus nos chamou. O que ele falou lá em Marcos? Põe lá, acompanha aqui rapidinho, esse é o último. Vai, filho, Marcos. E lhe ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho. O que ele falou? Que eu vou encontrar gente que me odeia, gente que quer me levar para cadeia, quer me prender. Mas ele falou, ele lhes ordenou, isso aí é na hora que ele está subindo aos céus, né? Lhes ordenou, enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, onde você for, onde você estiver indo, proclamai o evangelho a toda criatura. Vai. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. 17. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. 18. Pegarão nas serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. O que a gente gosta? Desse outro aqui, do 17 e do 16. A gente gosta desse. Agora, quando fala que vão nos odiar, a gente não gosta. Quem gosta de ser odiado? Mas eu preciso entender que é por causa do nome de Jesus, por causa da nossa fé. Mas ele falou assim, vai por todo mundo aí, prega o evangelho. Prega toda criatura, continua pregando, porque as coisas vão acontecer. Nós precisamos entender que em todo tempo Deus é conosco. Às vezes a gente passa luta, desafio,
alguma coisa relacionada financeiramente, alguma outra coisa. Mas, irmãos, quando chegar esse período, se nós pegarmos de odiar, a gente vai precisar entender que Deus está conosco e Ele está nos fortalecendo. Para hoje a gente vai ficar, não se impressiona com o mundo te odiando, não. Já odiaram Jesus. Nós não é mais que Ele. Nós não somos mais que Jesus. Então pode ter certeza que o mundo vai odiar. Surge a situação e outra. Ele falou, eu comprei vocês. Eu vos libertei do mundo. Vocês não tem mais nada no mundo. Nós estamos lá de passagem. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.